Mateus capítulo 11, eu vou ler do verso 25 ao verso 27. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Oremos. Amado Senhor e Salvador, exaltamos o teu glorioso nome. Agradecemos este privilégio, a Deus, de nos reunir no dia do Senhor, dia separado para a adoração do teu nome. E nos reunimos, ó Deus, em atendimento à santa convocação do Senhor, a fim de exaltar, ó Deus, a tua majestade, de sermos alimentados, ó Deus Santo, por tua palavra. Que nesse instante, ó Deus, que ela será pregada, que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento e nos fazer compreender aquilo que o Senhor tem revelado a nós. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto em que está inserido o texto que foi lido nesta manhã é um contexto muito rico. Se você virar aí a página ou algumas páginas da sua Bíblia, você vai perceber que lá no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo comissionou os seus discípulos e começou a instruí-los a respeito das dificuldades que viriam na missão que eles estavam recebendo de Jesus. A missão era a proclamação do reino de Deus. O evangelho precisaria ser anunciado, mas ao ser anunciado, isso traria grandes dificuldades aos discípulos, porque juntamente com pessoas se rendendo ao evangelho, haveria muitas pessoas se colocando contrários ao evangelho, e isso então causaria divisões, perseguições. Jesus pinta aqui este quadro, um quadro terrível, aos seus discípulos e avisa que eles não precisavam ter medo a despeito de tudo isso. A garantia era que o próprio Jesus Cristo os estava enviando. É verdade que eles estavam sendo enviados como ovelhas em meio aos lobos, mas o Senhor Jesus era com eles. Se você olhar o começo do capítulo 11, você percebe que após terminar de instruir os seus discípulos, o próprio Senhor Jesus também sai a proclamar, a pregar nas cidades. Diz assim o texto: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos 12, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E é neste ponto da história que outro pregador aparece aqui mais uma vez. João Batista é um pregador que vem anunciando o reino de Deus antes mesmo de Jesus começar o seu ministério. É a João Batista que as pessoas estão recorrendo para serem batizadas. É dele que elas ouvem um discurso muito duro, dizendo que era necessário mais do que simplesmente um mero ritual de purificação, mas era preciso arrependimento e contrição no coração. Daí então João Batista chamar estes homens de raça de víboras e adverti-los dizendo: olha, quem está induzindo vocês a fugir da ira vindoura? Vocês acham que por conta deste ritual vocês vão fugir da ira de Deus? E ele ainda alerta dizendo: e nem fiquem aí dizendo nós somos filhos de Abraão. Dessas pedras o Senhor pode suscitar filhos a Abraão. João Batista vem pregando o reino de Deus, ele tem consciência de quem ele é, tanto que quando as pessoas perguntam a respeito dele ser ou não o Messias, ele diz: não, não sou o Messias, eu fui enviado como seu precursor, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou aquele que vem preparar o caminho de Yahvé. Então na cabeça de João Batista as coisas estão bastante claras. Ele está pregando, o Messias virá,
o Senhor arrancará do mundo toda a maldade. Então, você tem aí no capítulo 11, João Batista na prisão. Este homem que está pregando, proclamando o Evangelho, o reino de Deus, tão alardeado, tão anunciado no Antigo Testamento, é preso e ele então começa a ficar com certa dúvida a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. E então ele manda alguns dos seus discípulos perguntarem a Jesus se era ele mesmo que deveria vir ou se eles deveriam esperar algum outro. Então, quando você tem aí no versículo 2, o texto diz: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele em que não achar em mim motivo de tropeço. A resposta de Jesus vem para acalmar o coração de João Batista. Afinal de contas, a resposta de Jesus aponta para tudo aquilo que o Antigo Testamento falava a respeito do Messias. E Jesus estava fazendo tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia que o Messias iria fazer. A partir do versículo 20, você tem algo interessante, porque, como eu disse, o próprio Jesus está aqui pregando. Jesus, que mandou os seus discípulos a pregar, falando das dificuldades, começa a pregar, mas mesmo a palavra nos lábios, na boca de Jesus, não traz muitas pessoas à fé. Muitos rejeitam. Muitos deixam de lado a pregação do próprio Senhor Jesus Cristo. E então Jesus alerta sobre isso, comparando o seu ministério com o ministério de João Batista, dizendo que aqueles homens de fato não estavam interessados na mensagem, porque eles rejeitaram tanto João Batista quanto ao Senhor Jesus Cristo. João não foi aceito, eles achavam João esquisito, rejeitavam a sua mensagem, rejeitavam o mensageiro. Jesus vem totalmente diferente de João. João vem sem comer e sem beber, diz ele aqui: olha, este homem, ele não serve para nós. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, está sendo rejeitado da mesma forma. Tanto a palavra na boca de João, quanto na boca de Cristo Jesus, está sendo rejeitada. E então, dos versos 20 a 24, você tem aí uma breve repreensão de Jesus a algumas cidades, as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Veja o que diz o texto. Passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E aqui você tem um detalhe que faz toda a diferença. Não foi só pregação, Jesus fez milagres naquelas cidades. E a despeito de palavras de sabedoria, a despeito de todos os milagres, eles não se arrependeram. E então o texto diz que Jesus afirma: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então Jesus está enfatizando algo importante: haverá no juízo menos rigor para Tiro, Sidom e
e Sodoma do que para Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Para você entender a gravidade desta repreensão do Senhor Jesus Cristo, você precisa entender o que eram estas cidades. Tiro e Sidom eram cidades que não tinham ouvido ainda a palavra de Deus. Não havia chegado naquela cidade a palavra do Senhor Deus. Ainda assim, eles eram indesculpáveis, mas ainda mais indesculpáveis era Corazim e Betsaida, porque ali o evangelho chegou, com palavra e com poder e com milagres, e ainda assim eles estavam rejeitando o Salvador. E então Jesus cita uma cidade ainda mais conhecida destes homens, Sodoma. E a citação de Sodoma deixa a advertência de Jesus ainda mais severa, ainda mais grave, porque quando você vai no Antigo Testamento, você sabe que esta cidade foi totalmente destruída pelo Senhor por conta de toda a sua impiedade. Deus destruiu a cidade e está aqui dizendo: haverá menos rigor para essa cidade do que para vocês. O que estes homens, o que estas cidades estavam fazendo de tão grave, ou de tão mais grave do que Sodoma? Rejeitando o Senhor, rejeitando a palavra, a pregação do próprio Senhor Jesus Cristo, que está aqui dizendo: se eu tivesse operado os milagres que eu operei aqui, Sodoma haveria permanecido até os dias de hoje. Ou seja, o coração destes homens era um coração duro e um coração indesculpável. O que o contexto então está mostrando para você? O contexto mostra que tudo aqui está girando em torno da proclamação da palavra, e como eu costumo enfatizar, não é qualquer pessoa que está aqui pregando, não é o pregador famoso, ou um pregador famoso, eloquente, é o pregador, Jesus Cristo, o melhor dos pregadores. Ele não é aquele que prega a verdade, ele é a própria verdade encarnada. Ele é aquele que faz prodígios, que mostra todo o seu poder. Não há resultado, pelo menos aparente, na sua pregação, pelo menos não o resultado que nós achamos que deveria haver todas as vezes que se prega e se proclama o Evangelho. Estes homens não estão recebendo a mensagem. E o verso 25, que foi o texto que eu li hoje, mostra que a despeito de toda esta rejeição, Jesus está dando graças a Deus. Veja o verso 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus não está entristecido, frustrado. Jesus está dando graças a Deus, mesmo diante de homens que estão rejeitando a sua palavra. Por que Jesus está dando graças? Ou pelo que Jesus está sendo grato? Quais são os motivos que o texto mostra que nós também precisamos ter em nosso coração para dar graças a Deus, a despeito de muitas vezes os homens rejeitarem a palavra? O primeiro deles é que nós precisamos dar graças a Deus, porque Deus faz sempre a sua vontade. De novo, verso 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O primeiro motivo de Jesus aqui para dar graças ao seu Pai é porque o seu Pai revela o Evangelho a quem Ele quer e esconde o Evangelho de quem Ele quer. Não está nos homens o poder de receber ou não o Evangelho. Está no Senhor de revelar ou não o Evangelho. Até porque se Deus
não tivesse decidido se revelar aos homens, mesmo no início de todas as coisas, mesmo a Adão, o homem não conseguiria compreender quem é Deus. O homem só consegue entender quem é o Senhor, mesmo depois da queda, olhando para a criação e se tornando indesculpável, porque Paulo diz exatamente isso. Deus manifestou isso aos homens. Deus quis revelar isto aos homens. E o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus manifestou. E então Jesus está aqui e ele chama a atenção na forma como ele se aproxima do seu Pai, porque ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que tem total e pleno controle sobre todas as coisas. Os homens estão rejeitando, Deus continua sendo o Senhor do céu e da terra. Não há o que temer, não há por que se preocupar. Por mais que as coisas pareçam estar complicadas, por mais que pareça que não está dando certo, o Messias chegou, Israel está rejeitando, mas Deus é o Senhor do céu e da terra. E se Israel não está recebendo o seu Messias, é porque Deus ocultou estas coisas aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Você não pode perder nunca de vista que o trabalho de proclamação do Evangelho é nosso, foi dado à igreja, cabe à igreja, mas que o resultado da proclamação não é produzido pela igreja. Não são os pregadores, não são as testemunhas de Jesus que produzem os resultados, que produzem a conversão, que fazem com que pecadores se rendam diante do Senhor Jesus Cristo. E essa verdade é percebida na oração de Jesus. Ele está dando graças a Deus por Deus ter domínio total sobre tudo e sobre todos, e a despeito de ter total domínio sobre tudo e sobre todos, ele decidiu ocultar estas coisas aos sábios. Ele não quis. Se ele quisesse, ele teria feito, porque ele tem poder para isso. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele sempre leva a cabo a sua vontade. Logo, quando homens rejeitam o Evangelho, é porque Deus está fazendo a sua vontade. É porque Deus está cumprindo os teus desígnios. E Jesus então diz a que tipo de público foi ocultado aqui, foi o Evangelho. Ele diz, os sábios, aos sábios instruídos, e aos pequeninos foi revelado. E aqui Jesus está usando, claro, de ironia. Essa expressão precisa ser entendida à luz daquilo que você tem lá no capítulo 9 de Mateus. Lá, ao invés de falar de sábios e instruídos, ele fala de sãos. Quando ele diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O Senhor está tratando aqui como sábios e instruídos, homens que se viam nesta condição, homens que achavam que tinham o conhecimento necessário do Senhor Deus, e ainda assim, debruçados na Escritura, todos os sábados indo à sinagoga, oferecendo seus sacrifícios, dando o seu dízimo nas minúcias, não conheceram o Senhor, porque a eles foi ocultado o Evangelho. Entretanto, aos pequeninos, este Evangelho foi revelado. O Senhor do céu e da terra, aquele que faz sempre a sua vontade, revela o Evangelho a alguns, oculta o Evangelho de outros, e isso precisa trazer sossego ao seu coração. Porque eu sei que, por vezes, muitos de nós ficamos angustiados, porque nós queremos ver pessoas se
principalmente pessoas queridas, próximas, abraçando a Cristo, crendo no Salvador. Nós vemos pais, filhos, tios, primos, amigos chegados, tomando caminhos tão terríveis, caminhos que a Escritura diz que são caminhos de morte. E o que nosso coração espera e anseia é que essas pessoas possam contemplar o Salvador que nós um dia contemplamos. Mas por mais que você fale, por mais que você mande ali um vídeo, um versículo bíblico, parece que a palavra de Deus bate e volta. E não é só parece, é isso mesmo que acontece. Corações de pedra rejeitam a palavra. Se você usar ou pegar a metáfora que a Bíblia mesmo usa, da espada, da Bíblia como uma espada, da palavra como uma espada, a espada não penetrará o coração de pedra. É preciso que algo aconteça para que essa espada penetre. Então continue o seu trabalho de testemunho, de anúncio, de proclamação. Não desista. Envie lá os seus versículos bíblicos, as suas mensagens. Fale a tempo e fora de tempo. Sossegue o seu coração. Porque acima de tudo isso, há um soberano Deus que faz a sua vontade, que sempre faz a sua vontade. Diante disso, você não será tentado, por exemplo, a diminuir a mensagem do Evangelho, que é o que muitos fazem. Diante da rejeição, assim, deixa eu diminuir um pouco aqui a exigência. De repente, se a gente diminuir a exigência, a pessoa vai se agradar um pouco mais. Eu tenho a impressão de que, se em muitas das igrejas que há em nossos dias, aquele jovem que Jesus disse: olha, só falta uma coisa para você, venda tudo que você tem, dê aos pobres e você vai ter um tesouro nos céus. E aquele homem saiu triste. E o texto diz, porque ele era dono de muitos bens, ele amava os seus bens. Eu tenho a impressão que, se fosse nos nossos dias, alguns iam correr atrás dele e dizer assim: não precisa dar tudo, dá metade já está bom. Se você der só um quarto já está bom. A mensagem seria rebaixada. Porque muitos acham que a igreja irá produzir os resultados, esquecendo-se que nós estamos nas mãos do Deus soberano. E Jesus então está dando graças ao seu Pai, o Deus soberano, que cumpre a sua vontade. Ele dá graças a Deus por mais uma razão também. Ele dá graças a Deus porque esse Deus soberano não pede conselhos a quem quer que seja. Nós cantamos isso agora há pouco, certo? A nossa pergunta aqui no cântico foi: quem já deu conselhos ao Senhor? Que é uma expressão bíblica. É a Bíblia que traz esta pergunta. Quem foi o conselheiro do Senhor? Com quem ele tomou o conselho? O texto está mostrando que ele faz sempre a vontade dele e não pede a ninguém opinião. Veja o verso 26. Jesus agora faz uma afirmação: sim, ó Pai, o Senhor ocultou o Evangelho e o Senhor revelou o Evangelho. Por quê? Porque assim foi do teu agrado. Ou, em outras palavras, porque o Senhor quis fazer assim. E o que Jesus está fazendo diante disso? Não é reclamar, é dizer graças ao Senhor. E aqui você vê uma reação totalmente diferente, por exemplo, da reação de Jonas, que queria exatamente o contrário, né? Ele não queria que ninguém se convertesse. Ele queria que aquele pessoal fosse morto mesmo e punido pelo Senhor, e prega aquela mensagem terrível e se assenta para ver o que Deus vai fazer, e de repente todo mundo se converte e falou: está vendo por que eu não queria pregar? Eu sabia que o Senhor é misericordioso e quando o Senhor quer salvar, o Senhor salva. Jonas não está agradecido porque Deus fez a sua vontade. Jesus está agradecido mesmo diante de homens
que estão rejeitando o glorioso Deus. E como eu disse, não é qualquer pregador famoso que está sendo rejeitado, é o Deus de toda a glória, que se fez carne, que habitou entre nós, a fim de vermos a sua glória, que está realizando prodígios, sinais, que está falando toda a verdade e que está sendo repelido, e que está sendo ultrajado, e que está sendo xingado. E o que ele faz? Eu te dou graças, ó Pai, o Senhor faz o que o Senhor quer. Eu sei que isso está acontecendo, porque isso é do agrado do Senhor. Pessoas estão rejeitando a mensagem, outras estão recebendo a mensagem, porque é do agrado do Senhor. Se Deus é soberano, Ele não precisa da opinião de ninguém, não precisa pedir conselhos a ninguém, ninguém pode instruí-lo, e é por isso que Ele não vai pedir a opinião de ninguém. A gratidão de Cristo, então, se reflete aqui no fato de Ele confiar que esse Deus que não pede opinião a quem quer que seja, faz sempre a sua vontade, e essa vontade, como vai dizer Paulo, é sempre boa, agradável e perfeita. Não pode haver dúvida no coração dos crentes a respeito disso. E quando não há dúvida no seu coração a respeito desta vontade de Deus, você consegue viver sossegado diante da rejeição da mensagem do Evangelho, mas não só isso, diante de qualquer outro aspecto da sua vida, diante de planos que são frustrados, diante de sonhos que não se concretizam, porque por vezes nós planejamos a nossa vida, queremos chegar a um determinado fim, as coisas simplesmente não acontecem como nós queremos. E não acontece do jeito que nós queremos, porque há um Deus acima de nós, que tem um planejamento melhor do que o nosso, e que cumpre esse planejamento sem pedir a minha opinião. E diante disso eu tenho dois caminhos. Eu posso murmurar, chorar, chiar, gemer. Eu posso me alegrar por saber que o Senhor está fazendo o que lhe apraz e que isso é bom, de uma forma que muitas vezes eu não compreendo, porque ao ver, no caso da proclamação do Evangelho, alguém rejeitando a Cristo, aparentemente isso não é bom. Quando eu vejo algo acontecendo e trazendo tristeza a pessoas, aparentemente isso não é bom. Mas parte de um Deus sábio, que tem um plano eterno e que nós precisamos confiar. E foi por conta de todo esse dilema, de olhar para a vida e falar, olha, isso não faz sentido, o que está acontecendo não faz sentido. Foi que Jó começou então a questionar, a elencar todas as suas boas ações e a dizer, se eu pudesse encontrar com Deus, eu ia mostrar para Ele quem eu sou. Porque é isso que Jó está fazendo. Quando ele começa a dizer, olha, eu falaria a Deus isso, eu falaria a Deus que eu nunca coloquei os meus olhos numa donzela, eu falaria a Deus que eu sempre tratei bem os meus funcionários, e Deus ia me ouvir, Ele não ia ter o que falar diante de mim. Deus sabia quem era Jó. Deus já havia dado testemunho sobre Jó. Eis o meu servo Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus conhecia Jó muito melhor do que ele mesmo se conhecia. Mas diante de tudo que está acontecendo, diante daquele monte de amigo perturbando a cabeça dele, dizendo, você cometeu algum pecado para estar sofrendo desse jeito, porque Deus não pune ninguém à toa. É diante disso que Jó então começa a tentar elencar aí as suas qualidades, dizendo, de fato não faz sentido eu estar sofrendo, eu sou muito bom para sofrer. E é então que Deus começa a fazer as perguntas a Jó, que chega no texto que nós lemos aqui na liturgia, quando Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, e é por isso que eu me abomino
eu me arrependo no pó e nas cinzas. Jó compreendeu no final das contas. Só que quando nós tiramos os olhos do Senhor e queremos ter percepção de tudo e compreensão de tudo e achar que todas as coisas têm que se encaixar naquilo que nós entendemos que é correto, nós acabamos sendo frustrados e vivendo uma vida inteira de tristeza, porque muitas vezes as coisas não ocorrerão como nós queremos. Vai ser diferente. Isso não significa que você não vai planejar, você tem que planejar. Isso significa que você vai submeter os seus planos ao sábio Deus e soberano Deus. E então, confiado nele, você vai se regozijar naquilo que ele irá fazer na sua vida. O Messias chegou, ele está proclamando, os homens estão rejeitando, e o Messias está dizendo: eu dou graças ao Senhor. O Senhor ocultou o evangelho dos sábios, isso foi do agrado do Senhor. Mas Jesus também olha para o outro lado dizendo: e eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor revelou o evangelho aos pequeninos. O Senhor está fazendo o que o Senhor quer fazer. Cuidado para que no momento da angústia você não venha a questionar o soberano plano do Senhor e venha a murmurar diante dele. Cuidado para não querer ser o conselheiro do Senhor, o instrutor do Senhor. E ainda que você diga assim: não, eu não teria tal petulância, tal coragem. Mas quando nós questionamos o que Deus está fazendo, nós estamos fazendo exatamente isso. Veja se não é assim: quando você tem filhos e você explica alguma coisa para os seus filhos e eles retrucam, o que é esse retrucar? É dizer: eu não concordo com o que está sendo dito. Aí você fala assim: por que você está me questionando? E aí então, diante das adversidades da vida, nós fazemos o mesmo diante de Deus e questionamos. E ficamos tristes, emburrados. Confie no Senhor, que não pede conselho em ninguém. Viva então uma vida de alegria na presença dEle. Ele é soberano, faz sempre a sua vontade. Resta a você acatar o seu propósito eterno, lembrando que a vontade é boa, agradável e perfeita. Por último, Jesus dá graças a Deus, porque Ele sempre se revela por meio do próprio Filho. Veja o verso 27. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E aqui então está o último motivo de gratidão a Deus. O Deus soberano que salva quem quer, não faz isso de qualquer jeito. Ele tem uma forma de salvar. Ele estabeleceu um jeito para salvar pecadores. Às vezes, crentes reformados acham que se Deus é soberano e vai salvar quem Ele quer, Ele vai salvar de qualquer jeito. Ele não salva de qualquer jeito. Ele salva por meio do Senhor Jesus Cristo. Daí então a importância da pregação sobre Jesus Cristo. Daí então o entendimento de que se você fala coisas bonitas que vêm da Bíblia, dá lições morais que vêm da Bíblia, conta aquelas histórias dos personagens que aparecem até naquela chamada galeria da fé, mas não aponta para Jesus Cristo, você não fez o seu trabalho de anúncio do Evangelho. Porque Deus não se revela por meio de Moisés. Deus não se revela por meio de Isaías. Deus se revela por meio de Jesus Cristo, do Filho bendito que nos foi dado, que se fez carne e habitou
entre nós. E aqui então Jesus está dizendo que esse Deus soberano, esse Deus a quem pertence céus e terra, Ele é o Senhor do céu e da terra, deu tudo para o Filho, entregou tudo para o Filho. Todas as coisas me foram entregues pelo Pai, e sem Ele, ninguém irá conhecer o Pai. E isso aponta para a comunhão perfeita entre Pai e Filho. E mesmo não sendo citado o Espírito do Senhor, você sabe que há comunhão perfeita entre o Deus Trino que trabalha para a salvação de pecadores. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhecerá o Pai a não ser que o Filho queira revelar. Ele já tinha dito lá no versículo 25 que Deus ocultou estas coisas, e agora ele está dizendo que Ele mesmo é aquele que oculta as coisas. No capítulo de número 13, quando ele vai falar por meio de parábolas, capítulo seguinte aí, você vai ter mais uma vez Jesus falando isso de forma clara, porque ele conta a parábola do semeador, os discípulos não compreendem. No verso 10 eles perguntam: por que lhes falas por parábolas? Então Jesus responde no verso 11: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, àqueles não é isso concedido, e é por isso que eu falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. É para que neles se cumpra a profecia de Isaías: ouçam e não escutem. E então Jesus está mostrando que aquilo que o Pai faz é aquilo que o Filho faz. Quando o Pai oculta, é porque o Filho também está ocultando. Quando o Pai revela, Ele o faz por meio do Filho. E assim a Trindade Santa, o Deus Santo, chama pecadores ao arrependimento, muda os seus corações de pedra, transformando em coração de carne, para que a palavra penetre no coração e eles se convertam e sejam salvos. Sem isso não há salvação. Sem o entendimento de Cristo não há salvação. Ninguém conhecerá Deus sem conhecer o bendito Filho de Deus. Daí eu enfatizar por vezes aqui na igreja a minha preocupação com aqueles que tentam aí provar para os ateus que existe um Deus, mostrando evidências de um designer, evidências de um criador, sem chegar em Cristo. Não há problema em falar que há evidências, porque há de fato. Mas não basta dizer que há evidências que existe um criador, é preciso dizer o nome desse criador. O criador não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. É assim que João inicia o seu evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem entender quem é Cristo, a sua obra, não há salvação. O Filho é aquele que salva pecadores. João é aquele que vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito é quem revelou a Deus. João ensina também que porque o Filho se fez homem, nós vimos a glória do Pai. É por isso que quando Filipe pede a Jesus, mostra ao Pai, a resposta que ele ouve é bem direta. Eu estou há tanto tempo com você, Filipe. Você está me pedindo para mostrar ao Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E é assim que nós contemplamos a Deus. O Deus invisível é visto na pessoa do seu Filho. Nós o vemos na pregação fiel da palavra que exalta Cristo. Nós vemos nos sacramentos, na ceia do Senhor que iremos tomar hoje à noite. Nós o veremos glorioso no novo céu, novos céus
e na nova terra. Jesus está ensinando uma verdade preciosa. Não há outro meio de conhecer o Pai, de ter vida eterna, sem Jesus Cristo. E é por isso que você precisa ser grato por Jesus Cristo. Como nós cantamos muitas vezes: a Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu. Nós damos graças a Deus, porque Jesus se fez carne e é o mediador do pacto, aquele que faz com que a nossa adoração seja recebida diante do trono de Deus nos céus, é aquele que é o motivo e a razão dos nossos pecados serem cancelados, porque na cruz a dívida foi paga. Ele é a razão das misericórdias do Senhor se renovarem a cada manhã e de Deus não nos matar durante o sono, porque o Filho já foi morto em nosso lugar. Ele é a razão de não morrermos eternamente, porque Ele se deu por nós. Dê graças a Deus, que se revela por Jesus Cristo. Aqui então há alguns motivos para que você seja grato a Deus. Deus faz sempre a sua vontade, Deus não pede opinião a ninguém, Deus se revela por meio de Cristo. Seja convicto disso. E ao ter estas verdades bem enraizadas no seu coração, você não precisará viver ansioso, você não precisará temer as circunstâncias, você não vai precisar ficar murmurando, ficar frustrado quando as coisas não saírem do jeito que você planejou, pensou, porque você sabe que há um Deus acima de você, que tem uma vontade imensamente melhor do que a sua. Ele fará a vontade dele. A nós cabe acatar, dar graças e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito glorioso de fazer em cada um de nós, de forjar em cada um de nós o caráter de Cristo. Porque no último dia é assim que nós seremos apresentados, perfeitos como é o nosso Salvador. Você está nas mãos de um Deus sábio. Não tente instruí-lo. Não questione os seus propósitos. Mas às vezes que você cair em tentação e acabar fazendo isso, peça perdão. Ele é rico em perdoar. O contexto da passagem, como eu disse, é de evangelismo. Deus se mostra a quem Ele quer, Deus se oculta quando Ele não quer ser conhecido. E você pode dar graças a Deus quando pecadores se arrependem, você pode dar graças a Deus quando pessoas rejeitam o Evangelho. Mas isso se aplica também a todas as outras áreas da sua vida. É por isso que a Escritura ordena a gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Mas para que aconteça isso, para que haja um coração grato, satisfeito no Senhor, é preciso que haja conhecimento de quem é esse Deus. Um Deus soberano, que faz sempre a sua vontade e que se revela por meio do seu Filho para a sua própria glória.